pessoal. Olá para você que acompanha a Psicologia Explica. Nós estamos aqui com uma série de entrevistas e vamos começar hoje com o professor Mauro Martins Amatuzzi. Ele que é uma das referências na área de psicologia clínica, na psicologia humanista, principalmente. Então, hoje a gente abre nessa nossa série de entrevistas com muita honra. Eu agradeço, em nome do Psicologia Explica, a participação do professor Mauro Amatuzzi. E vou ler aqui um mini currículo do professor e depois ele se apresenta para vocês da forma como ele se sentir mais à vontade. Bom, o professor Mauro Amatuzzi é graduado em Psicologia pela PUC de São Paulo em 1974, com especialização em aconselhamento psicológico pela USP em 1979. Tem doutorado em Educação pela Unicamp em 1988 e antes disso estudou Filosofia em São Paulo, concluindo seu curso de 3 anos em 1958 e também cursou Teologia, concluindo os estudos teológicos na França, com um título equivalente ao mestrado em 1963. Ele é professor aposentado em 1994 pelo Instituto de Psicologia da USP, também foi docente na PUC de Campinas, na graduação e na pós-graduação do curso de Psicologia, por mais de 20 anos até 2011. E eu tive a sorte de ser aluna dele no último ano, né, dele na PUC, em 2011. E como psicólogo, ele trabalha na abordagem fenomenológica, atendendo em psicoterapia, supervisão e grupos psicoeducativos. Professor Mauro, é com um grande prazer que eu passo a palavra para você, se apresente e a gente começa esse bate-papo aqui, essa nossa conversa. Tudo bem, vamos lá então, Nadine. Me lembro bem de você como aluna minha, viu? Olha, quando eu ouço essas apresentações de mini currículo aí, eu não sei se hoje eu gosto da fenomenologia, mas não sei se eu me caracterizaria como um psicólogo fenomenológico, quer dizer, digamos, como rótulo principal, vai. Porque eu estou vivendo um momento de muitas revisões e talvez eu voltasse a dizer que eu me apresentar como um psicólogo que tenta trabalhar dentro da abordagem centrada na pessoa, como principal. E, claro, me inspiro pela fenomenologia, sim, né? Mas também por outras leituras. Fenomenologia uma filosofia, é um modo de pensar, vamos dizer assim, né? Então, é isso. Também você mencionou aí uma coisa, Nadine, que me faz me sentir uma pessoa um pouco diferente, vamos dizer, não muito convencional, né? Não é todo mundo que estudou filosofia e teologia antes de estudar psicologia. E então, e quando eu estudei filosofia e teologia, eu vivia numa comunidade religiosa, né? E lá vivi muito tempo. E foi a psicologia que me fez rever tudo isso e ter vontade de buscar uma vida mais comum a todas as pessoas, né? Então, eu não me sinto, desse ponto de vista, tendo um roteiro de vida mais ou menos comum entre homens ou entre seres humanos, né? Mas é isso, foi um percurso longo, bom, com muitas coisas
bonitas, com percepções, com revisões profundas de vida e revisões que foram continuando por todas as psicoterapias que eu já fiz como cliente, né? Todas as psicoterapias que eu gosto de brincar dizendo que eu já fiz como louco. E é isso aí. Eu fiz muitas terapias e muitas delas na abordagem centrada na pessoa, mas também com psicólogos, colegas de outras abordagens. Uhum. Acho que você mencionou alguns pontos aí que eu tenho bastante curiosidade de ouvir, inclusive preparei até aqui como uma espécie de um roteirinho, pensando nesse nosso encontro, né? E a primeira coisa que me chama a atenção é justamente isso, né? A sua formação em psicologia, ela vem depois de uma graduação em filosofia e em teologia. Você também mencionou, começou citando a forma como você se vê hoje, muito mais afinado à abordagem centrada na pessoa do que se apresentando como um fenomenólogo. E nossa conversa aqui tem alguns pontos, né, que eu pensei previamente, mas eu acho que a gente poderia até começar por esse ponto. Para quem não conhece, por exemplo, a abordagem centrada, como você descreveria essa abordagem, esse modo de atuar na psicologia clínica, especificamente? Olha, a abordagem centrada na pessoa é uma coisa muito simples, né? E por ser simples, muito difícil, a meu ver. Concordo plenamente. Concorda, né? Ela consiste em você ser um interlocutor, digamos, a abordagem centrada na pessoa na prática clínica, mas isso se aplica também na prática educativa, na prática comunitária, social, Uhum, né? Ela consiste em você conduzir um relacionamento de ajuda, de promoção de autonomia, conduzir esse relacionamento com muita autenticidade de pessoa a pessoa e jamais tentando ficar na frente do caminhar da pessoa, né? Eu uhum, diria que eu resumiria assim: ajudar a enxergar, mas sair da frente para que a uhum, pessoa possa caminhar. uhum, Ajudar a enxergar os caminhos, os obstáculos, as coisas boas, ajudar a tomar consciência do que está acontecendo e sair da frente. Deixar uhum, a pessoa caminhar, deixar o grupo caminhar, deixar o processo educativo caminhar de acordo com os interesses e as necessidades das pessoas, né? uhum, Essa mensagem, ao meu ver, é muito revolucionária porque ela relativiza muitas das coisas que são consideradas fundamentais em abordagem de saúde. Por exemplo, não nega o diagnóstico, mas relativiza o diagnóstico, né? Não é o diagnóstico que é a coisa mais importante, e assim por diante, né? Não, no caso de um atendimento psicológico, por exemplo, desde o primeiro momento já existe um trabalho, não há uma preocupação primeira com o diagnóstico e depois com um trabalho de conscientização, de enxergar melhor os caminhos.
Mas não, desde o começo já é um trabalho e um trabalho de um encontro pessoal, de uma interlocução muito honesta, Uhum. né? Então, eu caracterizaria por aí a abordagem centrada na pessoa, né? Ela acredita no potencial de crescimento das pessoas e acredita que numa interlocução compreensiva e honesta, autêntica, esse potencial é liberado para que a pessoa possa seguir o seu caminho. Uhum. Mais ou menos isso que me ocorre. Uhum. Sim. Eu me lembro, enquanto eu estava na graduação e hoje vendo os alunos também, as pessoas que se aproximam e perguntam, né, como é que eu atuo, como é que é a ACP e tudo mais, vem uma dúvida muito grande em relação a como fazer isso, né? Como é que eu removo esses obstáculos, né, como você citou? Como é que eu posso me colocar diante de um outro sem atrapalhá-lo em seu crescimento? Exatamente. Não sei se você se lembra, mas eu cito isso até hoje. Eu digo, no tempo que eu era supervisor dentro de uma faculdade, eu dizia para os alunos o seguinte: primeira coisa, esqueçam que vocês são psicólogos e se relacionem com a pessoa tentando fazer o que vocês acham que podem fazer de melhor por ela. Não fiquem seguindo manuais de instrução de como atender, porque isso só atrapalha. E isso vale a mesma coisa, com analogias, é claro, com adaptações no ambiente escolar, no ambiente educativo, nos centros de saúde, na psicologia comunitária, etc., etc. Viu? Uhum. Eu me lembro muito bem que o primeiro exercício prático da supervisão, no ano em que eu cursei, eu fui sua supervisionanda, era aquele primeiro estágio, né, aquele anseio de como vai ser o primeiro atendimento, aquela ansiedade danada. E eu lembro que, justamente nessa tentativa de estimular esse nosso lado, essa nossa capacidade relacional, que às vezes fica tão diminuída, né, ao longo da própria graduação, você fez um exercício com a gente, pediu para que a gente andasse pelo campus, que era enorme, né? Tinha ali um hospital público e várias pessoas circulando por ali. Você, olha, caminhem por aí pelo campus, a gente se encontra daqui a pouco. Você deu um tempo ali para a gente fazer isso. E encontrem alguma pessoa e conversem com ela. E a gente, nossa, mas como assim? Eu vou abordar um desconhecido, eu vou conversar sobre o quê? E aí você falou, eu não sei o que vocês vão conversar. A única instrução para esse exercício é se interesse pela pessoa. E eu lembro que foi muito desafiador, mas muito surpreendente. E eu lembro até hoje da conversa que eu tive, da pessoa que eu encontrei, eu lembro o nome da pessoa, e foi muito significativo. Ali eu comecei a entender o que era a proposta da abordagem. Eu me lembro bem desse exercício aí que eu Uhum. tinha, né? Uhum. E me lembro também do rosto iluminado dos alunos quando eles voltavam dessa conversa. Sim. É muito lindo, quer dizer, deixar, deixar a pessoa ser ela mesma e vivenciando um encontro humano primeiro, depois Uhum. vai aprimorando uma coisa ou outra e tal. Mas Uhum. vive um encontro humano, isso é fundamental e básico, e às vezes um excesso de tecnologia atrapalha essa base simples, humana, espontânea, Uhum. que já está dentro de nós, né? Sim, sem dúvida.
Boas lembranças. Boas Mauro, lembranças. eu acho que a gente pode, então, também. Você pode, então, falar um pouco sobre como foi esse percurso que me deixou bastante curiosa, e você citou aí, esse percurso que você fez de antes de ir para psicologia, ter cursado, outras graduações, o que que te levou para psicologia, o que que despertou esse interesse? Então, eu fiquei encantado pela figura de Jesus de Nazaré, quando eu era jovem. E posso dizer para você, Nadine, até hoje sou encantado por essa figura. Uhum. Resolvi andar atrás dele. E aí fiquei junto com, me uni àqueles que andavam atrás dele, ou que tentavam andar atrás dele, tentavam viver do jeito que ele propunha. E foi assim que eu entrei numa comunidade religiosa, vivi lá, estudei muito, viajei muito, fui para a Europa, voltei, na volta eu senti falta de algum conhecimento mais aprofundado de psicologia nos meus encontros humanos com as pessoas que me procuravam ou com as pessoas que eu procurava, né? Com a intenção de ajudá-las a promover um crescimento maior, vamos dizer assim. E foi por isso que eu procurei a psicologia. E, naquele momento, eu me lembro de alguns encontros que eu tive com alunos do curso de psicologia, e eles me disseram, um deles, por exemplo, me disse: Mauro, você vai entrar no curso de psicologia, você tem bem consciência de que você pode mudar radicalmente a sua vida? E eu falei: se eu for mudar radicalmente a minha vida, eu quero correr esse risco. Uhum. Eu não quero permanecer ingênuo, não quero permanecer ludibriado, então vou tranquilamente fazer esse curso de psicologia. Hoje eu entendo cada vez melhor essa advertência esse veterano. Eu era um calouro, né? Uhum. Sim. Realmente, quer dizer, ele estava me dizendo o quê? Ele estava me dizendo que nós vivemos por conta da revolução científica do mundo moderno e do mundo pós-moderno, quer dizer, a partir do iluminismo do século XVIII, nós vivemos num mundo ateu Uhum. e fazemos parte desse mundo, né? E eu, como membro de uma comunidade religiosa, como é que eu vou equacionar tudo isso dentro de mim? Ele foi até Uhum. o realista, né? Uhum. E realmente as reviravoltas que eu fiz na vida me levaram a deixar essa comunidade religiosa, não me tornar inimigo dessa comunidade Uhum. religiosa, mas até hoje sou muito amigo e devedor deles, porque me deram muita coisa boa, muito estudo, muita reflexão, muito senso crítico, né? Mas eu sentia um apelo muito grande de viver coisas que eu não estava vivendo, né? Inclusive de ter uma mulher. Uhum.
por isso, por isso me afastei e me casei, né? E hoje tenho filhos e netos, até hoje com a minha mulher, que você Uhum. conhece, aliás. Sim, Elo. Elo. Então é isso, quer dizer, e até hoje a gente se encontra, conversamos, trocamos reflexões, trocamos experiências de vida e por aí vai, né? Uhum. Mas que eu saí, eu me tornei um desempregado, entendeu? E o meu emprego tinha que ser naquilo para o qual eu estava preparado. E então eu comecei a ser psicólogo. Foi assim. Uhum. E qual foi seu primeiro emprego como psicólogo? Então, eu comecei a atender pessoas Você já começou na clínica mesmo. na clínica. Uhum. Comecei a atender pessoas. Os dois primeiros, o primeiro foi numa instituição que atendia famílias e casais. O primeiro chamava-se Instituto de Estudos da Família, uma coisa mais ou menos assim, que era de inspiração psicanalítica. Uhum. E E aí eu me lembro muito bem que eu tinha um supervisor que era um psicanalista famoso, não vou dizer o nome dele aqui, eu gostava muito dele e ele teve uma importância fundamental na minha vida, porque um dia eu chegava na supervisão e falava dos meus sentimentos ao atender e dos sentimentos que eu percebia nos clientes. Mas não era assim que na psicanálise se fazia supervisão, né? Sim. E aí um dia esse supervisor virou para mim e falou assim, Mauro, vai procurar o seu time, vai procurar o seu grupo. Uhum. Eu percebo que você não está se adaptando a esse nosso grupo aqui. E foi então que eu fui procurar especialização na USP, em Uhum. acompanhamento psicológico, com a Raquel Rosenberg. Uhum. E aí começou o meu contato com a abordagem. Não, já tinha começado o meu contato com a abordagem centrada na pessoa, já antes disso, mas começou o contato não apenas teórico, mas o convívio meu com Uhum. colegas da abordagem centrada na pessoa, entende? Eu comecei a frequentar os encontros, os workshops, as oficinas, né? Os espécies de cursos, porque naquela época não se pensava em cursos formais, eram encontros onde se partilhavam experiências, sentimentos, reflexões, informações. Era assim que a coisa seguia, não tinha um curso com um programa, esse tipo de coisa. Uhum. Mas na Universidade de São Paulo havia esse curso de formação, era um curso longo, de um ano e meio, e eu fiz esse curso com experiências, não me lembro mais se tinha atendimentos, né? E a partir daquele momento eu comecei a frequentar a comunidade da abordagem centrada na pessoa. Depois me afastei um pouco da comunidade da abordagem centrada na pessoa.
porque esses encontros, eles são fundamentais e eles têm um efeito na sua vida no primeiro encontro. Os outros já são, como é que eu vou dizer, são importantes também, mas não é aquele primeiro impacto mais, né? Comecei a sentir alguma coisa como uma repetição, né? E falei, deixa eu ficar longe por uns tempos. E assim fiquei. Mas nesse espaço eu me dediquei à academia, à pesquisa, a publicações, como professor em pós-graduação, na USP, na PUC, e foi muito rico, né? E aí fiquei como colega de professores, alguns da abordagem centrada na pessoa, como é o caso da Vera Cury, na PUC de Campinas, mas como é o caso da própria, naquela ocasião, a Raquel Rosenberg estava muito doente, estava no fim da vida, né? Mas naquela ocasião também eu fui cliente do Oswaldo de Barros, fui ele e fiz uma terapia com ele. O Oswaldo de Barros foi quem introduziu a abordagem centrada na pessoa na USP, né? Seguido pela Raquel Rosenberg. E eu depois fui contratado na USP na vaga da Raquel Rosenberg, né? Que é uma honra enorme para mim, né? Então, isso são pedaços da minha história. Muito bons de ouvir, por sinal, e achei muito interessante também você citar esse afastamento dos grupos mais vivenciais, esse teu caminhar na pesquisa, porque muitas vezes também se pensa que a abordagem centrada é puramente vivencial e que não é compatível com o campo científico, né? O que não é verdade. A gente até precisa de pesquisas nessa área, né? É verdade. Agora, quase o tempo todo desse percurso, que não é nada curto, eu já passei dos 80 anos, né? Estou chegando perto dos 90. Eu estive em acompanhamento terapêutico, né? Eu estive como cliente de processos terapêuticos. Aí passei por vários modelos terapêuticos, além da abordagem centrada na pessoa, né? Pelo modelo junguiano, até pelo modelo lacaniano, passei pelo psicodrama, passei por várias terapias e gosto de brincar dizendo nenhuma delas deu jeito em mim, entendeu? Ou seja, todas elas me ajudaram bastante em momento. E hoje, atualmente, eu estou de novo dentro de uma terapia, dentro de um processo terapêutico, dessa vez, de novo, na abordagem centrada na pessoa, que está sendo muito, muito importante para mim, né? Enfrentamento dos desafios de um idoso.